Um abraço a todos, um abraço em nome da equipe e encarnados e de toda a equipe espiritual que está aqui. A gente não vê, mas pode sentir, porque a gente sente a diferença quando entra aqui. Não é o acaso. Essa psicosfera está emanada de amor, de carinho, de atenção destes espíritos, que são em grande quantidade e gostam e zelam pelo bem-estar de todos nós. E não é só nesse horário, nesse dia que eles nos acompanham. Eles nos acompanham constantemente. E quanto mais difícil está o período de nossas existências, mais pertinho eles nos acompanham. Quando nós oramos, quando nós nos esforçamos para manter um pouquinho os pensamentos no bom ânimo, na alegria, na esperança, nós vamos poder sentir eles um pouquinho mais. É um exercício que a gente tem que aprender a fazer, e à medida que a gente vai fazendo esses exercícios, a gente vai começando a notar a diferença de quando a gente está um pouco melhor e quando a gente começa a sentir que os nossos pensamentos, as nossas emoções não estão legais, nós começamos a sentir no físico, começamos a sentir falta de algo, e muitas vezes esse algo é que nós quebramos a barreira de contato com esses benfeitores amigos. Eles continuam ao nosso lado, mas nós quebramos essa corrente, tendo dificuldade de assimilar tudo de bom que eles nos dão. Nós separamos a conversa de hoje do livro Agenda Cristã. Recomendo a todos vocês. Eu acho que esse livro foi editado a primeira vez na década de 40 ou 50. Digamos que foi um dos primeiros livros espíritas que o pessoal brinca de autoajuda. São mensagens curtas, diretas, simples, que para o nosso dia a dia vale bastante. É do espírito de André Luiz e o título é Lembranças Úteis. Olhem o título, Lembranças Úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe o que deve fazer. André Luiz já começa, nos chamando a atenção. Se você já conhece Jesus, conhece algo de Jesus, 2 semanas nós já temos condições de muitas vezes saciar, alimentar as nossas próprias necessidades. Então, Fabiana, a gente não pode não pedir ajuda para os espíritos? Claro que podemos. Não, acabamos de falar que eles estão conosco, são os nossos amigos, mas é momento de nós refletirmos a linha de equilíbrio entre pedir ajuda e saber aquilo que nos compete de dever próprio de cuidar de si mesmo. Às vezes a gente se confunde. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quem aqui não faz isso? A gente sempre está querendo consertar. O vizinho, o marido, a esposa, o filho, a sogra, o sogro, os netos. Não, mas eu gosto. Essa pessoa está fazendo errado. E a gente quer consertar na marra o outro. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado por Deus e que a nossa obrigação de cooperar para o bem é nosso dever primordial. Tentar consertar os outros não é fazer o bem primordial. O bem primordial é aceitar o outro como ele é, prestar o nosso auxílio, estar junto com eles nas dificuldades, mas ele segue o seu caminho. Recomendo a todos vocês que procurem no YouTube da associação e no Instagram a palestra de segunda-feira com o título Compadece de teus filhos, tenha pena dos teus filhos, feito por Otávio, onde ele faz uma boa explicação como nós temos que respeitar os nossos filhos, mas vale para todos aqueles que convivem conosco. Não acuse, é importante isso, principalmente para nós espíritas. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repara o ritmo da própria vida. Então nós estamos aqui num tratamento espiritual, tratamento de desobsessão, então quer dizer que nós não estamos bem intimamente
E quando nós não estamos bem intimamente, nós abrimos brechas nas nossas mentes para essas influências de ordem espiritual. É fato, a doutrina nos explica como acontece, por que acontece, mas nós não podemos botar a culpa nestes espíritos. Eles não criam absolutamente nada dentro de nós, eles ampliam os quadros que já estão aqui. Se você não é ciumento, o espírito que está tentando te influenciar de forma negativa, ele não vai te influenciar para que você seja ciumento. Ciúme não existe dentro de mim. Mas se eu sou avarento, ele vai me estimular à avareza. Se eu sou maledicente, se eu falo mal dos outros, ele vai estimular isso. O outro que não é de falar da vida alheia, então isso é importante. Nós sabemos que estes espíritos, que realmente podem nos fazer mal, sim, podem atingir o nosso físico, bagunçam a nossa mente, ficam sobre nós, só fazem aquilo que está dentro de nós. Eles nos acompanham, nos observam, vê nossos pensamentos, nossas emoções, como nós nos comportamos no mercado, dentro de casa, aquilo que a gente está pensando que a gente não pensa sozinha, e eles estimulam aquilo. Mas André Luiz vai falar, repara o ritmo da própria vida, examina as tuas receitas e tuas despesas. Eu fiquei pensando, né, que receitas são essas? Que despesas são essas? Que analogia ele quis falar? O que receita, né, aquilo que a gente produz? Eu entendi assim, o que nós estamos produzindo de útil, de bem para a minha vida pessoal, para minha família, para minha comunidade. E quais têm sido as tuas despesas? O quanto tu tem demandado dos espíritos amigos, dos familiares? Se você é subalterno, quanto você tem exigido do seu chefe quando não cumpre com seus deveres? Se você é um subalterno, quanto você está devendo para o local onde você trabalha por não chegar no horário, por não cumprir as suas tarefas, por viver reclamando? Então, examina as tuas receitas e as tuas despesas perante a vida. Suas ações e reações. Essa palavra reação, ela é muito importante porque a gente vive reagindo frente ao que os outros fazem para a gente. Enquanto os espíritos nos orientam a agir. É diferente, agir e reagir. Mas a gente está sempre reagindo. Reagindo com a língua, reagindo com gestos. Então, para e pensa, te analisa, te olha, para de olhar para o outro. Para de olhar para aquele que está dentro da tua casa, que a gente vive apontando o dedo, e olha para os teus comportamentos, mas de coração sincero, de quem quer mudar, de quem quer sair dessa situação que não está legal, não tem outro caminho. Seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, como nós andamos agindo com os compromissos pessoais conosco mesmos. Antes de nós retornarmos ao corpo físico, acredito que aqui todos acreditam ou já estão pensando na possibilidade da reencarnação, que a gente nasce, morre, nasce de novo, estamos aqui nesse processo. Nós assumimos compromissos conosco e muitas vezes a nossa insatisfação, a nossa tristeza, aquela angústia que não sai é porque nós não estamos cumprindo com os compromissos assumidos conosco antes do corpo físico. Mas eu esqueço, como é que eu vou saber? No teu coração, nas nossas emoções, nós sabemos. E reconhecerás que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. O dia de hoje, as coisas que estão acontecendo com cada um de nós nas últimas semanas e meses, são frutos daquilo que nós plantamos. Não só em outras existências, é nessa hoje mesmo. Não só lá atrás, é dessa semana mesmo, desse mês, do último ano. Aí volta aquilo que foi falado. Qual tem sido a tua atitude? Qual tem sido o teu comportamento perante a vida? Qual o teu compromisso? Qual a tua determinação com os teus compromissos assumidos com a tua família, com o teu trabalho, com a tua saúde, com a tua reforma moral?
Reforma moral não é só vir num templo religioso. Isso aqui nos auxilia. Mas a reforma é na mudança do meu comportamento perante tudo o que acontece comigo. Não recorra. Você quer mudar de lugar? Você quer mudar de lugar? Pode mudar aqui, é melhor, ó. Então, essas orientações que ele deu, de atitude, de mudança, de reflexão, não recorra sistematicamente, ou seja, sempre, aos amigos espirituais, quanto aos nossos deveres diários, que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, esses companheiros, enfrentam problemas maiores que os teus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, gente, a maioria das coisas que nós passamos no dia a dia fazem parte do planeta onde nós vivemos, da escala evolutiva que nós estamos. E qualquer contrariedade, uma dor física, um problema financeiro, uma desavença dentro de casa, a gente quer morrer. Não vou aguentar. O que eu fiz para Deus? Nós espíritas ainda acrescentamos o que eu fiz nas vidas passadas, e não é luta vulgar, é de todos. Por isso que às vezes é bom a gente conversar um pouco com outras pessoas, porque nós vamos observar que a minha dor é semelhante. E muitas vezes a dor do outro é maior que a minha. Conversava com a Júlia que é bom conversar com os amigos, que a nossa dificuldade vai para um patamar. Sabe quando a gente chacoalha um pote cheio de arroz para acomodar mais um pouquinho de arroz? Quando a gente vê um pouquinho as dificuldades ali, o potinho dá uma ajeitada e ele não vai transbordar. Ele vai caber um pouco mais. Se vocês soubessem as lutas desses benfeitores, não teriam coragem de pedir ao professor generoso e benevolente para desempenhar funções de ama seca. Então os espíritos estão para nos ajudar. Nós temos os nossos espíritos protetores, anjo da guarda, espíritos familiares, os espíritos amigos que estão em todos os templos, em todos os locais. Hospitais têm as falanges de espíritos amigos, nas penitenciárias, nas delegacias, na via pública, gente, nas estradas. Existem equipes de espíritos do bem que protegem as nossas estradas, nos socorrem nos acidentes, como tem os socorristas, equipes de espíritos responsáveis pelos momentos de doença, enfim. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos terceirizar. Não espere a morte para solucionar as questões da tua vida. Nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender. Eu achei tão linda essa frase. A gente está doente, a gente está mais velho, eu não vou aprender mais, eu não consigo mais nada. Gente, a vida é luta até o último suspiro. Porque até a maneira como a gente dá o último suspiro vai ser aprendizado e vai nos favorecer uma chegada mais tranquila no mundo espiritual. Não fala de morte. Quem está aqui está fadado ao voltar, porque aqui é temporário. É uma realidade. Ninguém quer, tudo bem, mas a gente tem que saber que é um fato. E nós vamos chegar, esse céu, esse nosso lar, essas colônias espirituais que a gente tem notícias pelos espíritos, não estão lá. Elas estão aqui primeiro. E eu vou chegar do lado de lá do jeito que a minha mente estiver. Então, por isso que a gente falou, até no último suspiro é luta, é aprendizado, é fé, é coragem. Porque estamos excessivamente distantes do céu. O que é este céu? É a perfeição, é o equilíbrio, é o entendimento de quem eu sou, viver em harmonia com tudo. Nós estamos distantes disso. E é luta para todos nós, por um bom tempo ainda. Aceitemos a luta, aceitemos o desafio. Não é punição, não é porque Deus não gosta de nós, são experiências necessárias para que a gente cresça. Nossos filhos, nós não temos que deixar aprender a caminhar,
andar de bicicleta sem rodinha, ir para o colégio sozinho, é algo semelhante. A vida é isso, é essa escola que a gente tem que aprender a viver. A sepultura, o túmulo, não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. É o que nós falamos antes. Chegaremos lá com o que tiver dentro de nós. E a consciência está aqui. A consciência é a lei divina em cada um de nós. A gente pode renegar, não querer olhar, não quero saber disso, mas quando o corpo fica e nós do mundo espiritual vamos nos ver como nós somos, realmente como nós somos, com os nossos fracassos, mas também com os nossos sucessos. Não tenhamos assim a ilusão que a gente vai chegar a 100% de sucesso. Dizem, tem um termo para isso, espíritos completistas, que vêm com uma programação, passo aqui pela Terra e chego lá nota 10, são poucos. Mas a gente pode melhorar a média, né? A nossa média nas últimas não foi muito boa, mas a gente tem que confiar na gente. A gente pode ser melhor sim, estamos com todos os instrumentos. Todos nós aqui nos locomovemos. Já pararam? Beleza de poder mexer a mão, mexer um pé, estar em pé, enxergar, ouvir, abraçar. A beleza de ter uma família, mesmo que tumultuada, mas ter e não viver só. E mesmo aquele que vive só, poder pensar, raciocinar, quanto muitos aqui na Terra não se locomovem, não pensam por si só, caminham com as suas mentes em total confusão mental. Todos nós aqui temos isso. Talvez não tenhamos a conta bancária recheada, não tenhamos o melhor carro, não tenhamos a família perfeita, tenhamos doenças físicas, mas estamos aqui, dentro de uma casa espírita, que relembra para todos nós o Evangelho de Jesus. E fica então a tarefinha para a semana. Conhecer esse Evangelho, sair um pouco das redes sociais, sair um pouco do tumulto do mundo lá fora e abrir um livro, abrir a Bíblia, o Evangelho e conhecer. Porque a gente fala de Jesus, mas não conhece as suas passagens, as suas lições. Gente, um pouquinho, todo dia. É alimento para a alma, é esclarecimento. Iluminar a nós, ninguém vai nos iluminar. Cabe a cada um de nós. Agradecemos a atenção, o carinho, a vibração que todo mundo acompanhou com a nossa fala. Vamos pedir para que permaneçam em silêncio, em oração, não usem o celular. As atividades da espiritualidade continuam conosco. Entremos ali com o coração leve, agradecidos. Se porventura vier algum pensamento negativo de alguém, de alguma situação, vamos entregar a Jesus e pedir, Senhor, dai-me paz, dai-me coragem para ser um homem e uma mulher melhor. Que a paz de Jesus fique em nossos corações.